Olá, tudo bem? O objetivo hoje é de falar de um filme, um daqueles clássicos dos anos 90, chamado Species, ou A Experiência em português. É um filme que foi lançado em 1995 e conta com duas estreias de atrizes que se tornaram bastante famosas nos anos 90, que foram a Michelle Williams e a Natasha Hastings. Como eu disse, ambas estreiam nesse filme, até onde eu sei. A Michelle Williams, que na época tinha 13 anos, e a Natasha Hastings, 20, talvez até 19 anos. Porque, como vocês sabem, esses filmes passam por algum tempo de pós-produção, então geralmente eles são gravados em um ano e lançados no ano seguinte, ou talvez até algum tempo depois. O diretor, à época, era famoso, mas hoje é uma pessoa totalmente irrelevante, que foi o Roger Danielson. O filme, provavelmente, ele nasceu com a seguinte premissa: e se o monstro do filme Aliens, de Ridley Scott, viesse à Terra? Ponto. Basicamente é essa a história do filme. O SETI, que é uma agência do governo americano destinada à observação e à tentativa de captar sinais de vida extraterrestre, por volta ali de meados dos anos 90, recebem ou captam um sinal supostamente oriundo de um outro planeta, que trazia duas informações básicas. Primeiro, uma, como é que se diz? Um modo de produzir energia barata e limpa e de forma bastante eficiente, e a partir disso eles pressupunham que essa civilização extraterrestre era benigna. E a segunda informação, que continha um modo, ou aliás, uma nova tecnologia que auxiliaria o ser humano a, como é que se diz, combinar o seu DNA com uma amostra de DNA enviado por esses alienígenas. Eles realizam isso e é daí que vem o título do filme, a experiência, que eles acabam produzindo um híbrido humano-alienígena, que é exatamente interpretado por essas duas atrizes. A Michelle Williams, que, repetindo, a época tinha 13 anos, e a Natasha Hastings, que tinha 20. A Michelle Williams representa essa experiência quando ela era criança ou adolescente, e a Natasha Hastings na fase adulta. Que, na verdade, ela interpreta essa experiência por boa parte do filme, porque a Michelle Williams ela só aparece em algumas cenas no início do filme, provavelmente durante ali, se não me engano, os 25 primeiros minutos do filme, e depois ela é substituída pela experiência na fase adulta, que, repetindo, é interpretada pela Natasha Hastings, que inclusive ela fez até um filme que se passava aqui no Brasil, né? Que contava até com a participação de vários atores brasileiros, e os dois de maior destaque são a Letícia Sabatella e o Edu Moscovi. É um filme de 1998 chamado Belladonna. Eu ainda não assisti esse filme, eu sei que ele existe, já vi algumas imagens, mas não me interessei em prosseguir assistindo o filme. Agora, voltando para a experiência, na verdade ele é uma versão genérica do Alien, do Ridley Scott, como entre aspas eu já enunciei aqui. E ele conta, inclusive, com o design das criaturas do H.R. Geiger, não sei se diz Geiger ou Ginger, que ele é alemão. E assim como no Alien, a criatura tem uma série de elementos sexualizados, né, sexualizáveis. Ele traz esses mesmos elementos dessa sexualidade sadomasoquista para o filme A Experiência. No design da criatura, que no filme Alien, ele aparentemente era uma figura masculina, mas aqui no filme, como ele tem essa contraparte humana, que é interpretada pela Natasha Hastings, ele é feminino. E é basicamente o seguinte: essa criatura, esse híbrido humano extraterrestre, ou ABE, né, que é entidade biológica extraterrestre, foge do laboratório. Ele se desenvolve muito rapidamente, alcança a maturidade sexual e quer acasalar para ter bebês, né, ou filhotes. Então, basicamente, o filme inteiro são cenas pós-cenas da Natasha Hastings tirando a roupa, né,
que é uma coisa, entre aspas, um pouco abusiva. Imagino que atualmente, devido ao desenvolvimento da sociedade e os nossos novos paradigmas, seria uma coisa, entre aspas, inaceitável essa exposição gratuita do corpo e da sexualidade feminina. Mas nos anos 90, quando esse filme foi produzido e realizado, não era algo tão marcante. Então, como eu disse, são sequências de cenas nas quais a Natasha Henstridge tira a roupa e tenta transar com inúmeros homens, que ela busca um par sexual perfeito para poder ter esses bebês alienígenas, híbridos, etc. Vale a pena assistir o filme, ele é muito bacana. Tem essa parte, entre aspas, científica. Infelizmente, mais uma dessas tentativas de seguir o sucesso do filme do Ridley Scott, mas não é simplesmente um pastiche. Ele possui inúmeros pontos positivos, não só na forma como ele apresenta essa nova versão do alienígena, né? E se o monstro vence a Terra, como esse é o mote do filme, e conta com um elenco bastante assim, renomado, né? O ator principal, o personagem principal é interpretado pelo Michael Mendelssohn, que é um ator que nunca fez grande sucesso. Inclusive, ele é reabilitado pelo filme Kill Bill Volume 1 e 2, do Quentin Tarantino. Tem a participação do Foster Whitaker, que é um ator que eu gosto muito. Acho que tudo que ele faz eu assisto, que é um cidadão muito competente. Infelizmente, ele é deixado um pouco de lado, justamente por ser negro, que é, obviamente, ali uma evidência do preconceito da sociedade americana em relação aos afro-americanos, porque realmente é um ator espetacular, talvez um dos, se não o melhor da geração dele, e sempre fica pro escanteio, né? Ou é dado a ele personagens que não são muito expressivos, mas mesmo que os personagens que são conferidos a ele não tenham um papel de destaque na trama, como devido à atuação dele, as personagens acabam se destacando e chamam a atenção. Claro que você deve deixar de lado, porque, por exemplo, como ele é o negro, né? Então ele tem que usar um boné, tem que usar umas roupas coloridas, tem que, entre aspas, assumir esse estereótipo que geralmente é atribuído ao negro, né? Infelizmente, né? O cara está trabalhando com o papel que conseguiu, ele tem que se prestar a isso. Mas nos momentos que ele pode falar e usar da sua expressividade como ator, ele realmente ocupa ali um espaço de destaque na trama. Mesmo que muito provavelmente, originalmente, o personagem não tivesse tanto destaque, mas devido à sua competência como ator, ele acaba se destacando e realmente chama a sua atenção. Você até esquece dos outros personagens e foca no dele, né? No do Foster Whitaker. Porque ele é um sensitivo, né? Ele consegue perceber o que as pessoas estão sentindo, a proximidade do monstro alienígena, etc, né? Como eu disse, quando ele aparece, mesmo que ele não ocupe o papel principal na trama, mas ele chama atenção devido ao seu trabalho como ator. Tem também a participação do Alfredo Molina, e quem não se lembra dele, ele é o Dr. Octopus, né? O filme Homem-Aranha. Ele é o guia do Indiana Jones no filme primeiro, né? Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, né? Enfim, né? Ele tem uma série de papéis menores, não tem tanto destaque como ator como Foster Whitaker, mas mesmo assim é um bom ator. Tem também a participação do Ben Kingsley, esse sim é um grande ator, e como eu disse, mesmo que a personagem dele no filme seja algo frio e um tanto quanto irrelevante, que é simplesmente aquele estereótipo do cientista frio e calculista, mas por ele ser um grande ator, apesar do personagem não ter muita relevância e não ter falhas de destaque, mas pela expressão dele e pelo jeito dele atuar, ele acaba transformando a personagem dele em algo muito maior do que aquilo que originalmente era. E tem também a participação, já falei, né, da Michelle Williams e do design do H.R. Giger, ou Ginger, né, que faz, como eu disse, ele trabalhou no filme Alien, traz um design da criatura semelhante para o filme A Experiência, né, como já repetindo ele, em 1995, porém, enquanto no filme Alien ele tem traços uma silhueta mais masculina e fálica,
aqui a personagem, o monstro, ela é feminino, né? E esbanja isso, né? E como eu disse, e tem como destaque, repetindo, a estreia dessas duas atrizes, que é a Michelle Williams e a Natasha Henstridge, que como eu disse, ambas fizeram muito sucesso nos anos 90, apesar de atualmente elas estejam, entre aspas, um pouco no anonimato. Apesar de elas serem bem jovens, elas têm menos de 50 anos, parece que a primeira tem 40, a Natasha Henstridge, se não me engano, tem 46 anos, quer dizer, ela não é tão velha, não sei se é 46 ou 55 anos, mas tá ali na faixa dos esquecidas. Aí voltando, realmente a experiência foi um que vale a pena assistir. Eu ainda me lembro da primeira vez que eu vi esse filme, foi na temperatura, acho que é a temperatura máxima, que era aquela sessão de cinema da Rede Globo, que era exibido nas segundas-feiras, né? Após a novela. Eu me lembro ainda como disso, né? Da primeira vez que eu assisti e realmente é impactante. Agora, revendo, né? Hoje, realmente as memórias que eu tenho do filme são radicalmente diferentes daquela que de fato o filme traz, né? O começo do filme é diferente daquilo que eu imaginava, o final também, porque como eu estou assistindo quando era criança e só voltei a rever hoje. E realmente o início do filme e o final, eles têm uma perspectiva que são bem diferentes daquelas que estavam gravadas na minha memória, e o desenrolar da trama também. Há uma série de nuances que à época eu não tinha percebido, porque se não me engano eu tinha uns 7, 8 anos quando eu assisti, e agora, né, com uma bagagem maior, claro, de filmes e leituras, eu consigo perceber muito mais, né? Mas, enfim, mesmo assim, mesmo sendo um filme que explora a sexualidade e o corpo feminino, você aceita deixar isso de lado e também deixar de lado a forma preconceituosa como os negros são representados no filme ou como o cientista e a ciência de uma forma geral é mostrada no filme, vale a pena ver. Você deixa esses pontos negativos de lado, acompanha a trama. É um filme, de novo, que tem menos de 2 horas, se não me engano tem 1h50, mas ele é bem arrastado. Tem uma série de cenas que são desnecessárias, empurram um romance lá no meio do filme, supostamente para atrair um público feminino, como se o público feminino fosse se sentir atraído no filme simplesmente porque tem um romance, né? Enfim, não faz sentido. E como eu disse, o filme é bem arrastado, empurram um romance lá no meio do filme que não tem propósito algum, umas perseguições entre aspas tolas que eram comuns aos filmes dos anos 90, mas apesar dos pesares, ainda é um filme que vale a pena assistir, em especial, como eu disse, pela estreia dessas duas atrizes, que é a Michelle Williams e a Natasha Henstridge, e também pelo design do H.R. Giger, que, como eu disse, é um design alemão que trabalhou no filme Aliens. E, por enquanto, é só e até o próximo filme. Espero agora retornar para os filmes do John Carpenter e rever ao menos os filmes principais dele, que são justamente aqueles que eu mais gosto. Até breve e até o próximo filme.